agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, porque o Grupo Renascer é assim, o coração, amo. Então, assim, acho muito bom quando eu tenho a oportunidade de estar com vocês, tá? Agradeço sempre os convites de vocês. Hoje a gente vai falar o que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Buscai e Achareis, mas a gente vai ver o item 6 a 8, que é observai os pássaros do céu. Nosso tema é ajuntar tesouros no céu. A gente vai ver também em paralelo o capítulo, o item 177, do Fonte Viva, que traz para a gente riqueza para o céu. E Emmanuel traz um esclarecimento assim, muito bom em torno de tudo isso, e é bom a gente sair pegando aqui um detalhezinho aqui, outro ali, para a gente chegar a uma conclusão melhor, né, nesse estudo. Em primeiro lugar, gostaria de falar assim, que quando Jesus disse, juntai tesouros no céu e não na terra, é assim, tão complicado, porque a gente para pensar assim, como juntar tesouro no céu? Porque a gente é muito imediatista, a gente é muito materialista. Então, quando eu penso em tesouro, eu penso em algo que eu possa pegar. Quando fala juntar, então, aí eu tenho a impressão mesmo, a gente que é mineiro, então, tem aquela impressão de tocar, de encostar, de pegar e colocar tudo no lugar para juntar. Então, isso para a gente é juntar. Como juntar sentimentos? Né? Como que eu vou juntar esse tesouro no céu? Se muitas vezes a gente se encontra numa situação que a gente não conseguiu juntar tesouros nem na terra. Então, a gente para refletir, para imaginar, e a gente vai vendo dentro do capítulo e dentro mesmo, né, na Bíblia, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 19 a 21, a gente vê assim, quando Jesus diz, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consumem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Aí você pensa assim, verdade. Nós somos espíritas, nós temos assim até uma obrigação, sabe, de entender muito bem essa situação. Porque a gente vê assim, dai a César o que é de César, né? Então, o que é da terra, para a terra. E é na terra que fica. E aí você fala assim, olha, eu tenho uma vida eterna. Eu, nesse momento, estou na roupagem Giane, mas já devo ter estado na roupagem Antônio, João, Pedro, Maria, Aparecida, e quantas outras roupagens, e quantas ainda virão dentro desse caminho de evolução. Adianta juntar tesouro na terra? Se a minha vida é eterna e minha vida aqui na terra é passageira, se a minha vida neste mundo é passageira, se a roupagem Giane vai ficar, é passageira, adianta juntar tesouros na terra? Adianta correr atrás com ganância, com desespero para ter e esquecer de ser, que é o mais importante? Então, quando nos chama a atenção, é para isso. Quando Jesus nos pede para juntarmos tesouros no céu, ele nos pede para ficarmos atentos ao que nos vai fazer bem no céu. Quando a gente põe céu, no céu, para nós não existe céu e nem inferno, né? Nós já saímos dessa crença, nós já saímos desses padrões. Mas você imagina o plano espiritual, de melhor para onde você quer ir. Uma colônia espiritual, para um lugar de evolução, para um lugar melhor. Então, quando você pensa nisso, esse seria o nosso céu. Seria o que a gente almeja, vamos pôr assim, é como a gente almeja para a nossa vida espiritual. O que levar para lá? Aí vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou colocar vocês para trabalhar também, tá? Não vou trabalhar sozinha hoje, não. Me fala aí, Heloíse, vamos lá você. Me fala aí, se você receber um convite de um parente,
de uma pessoa amiga muito querida, falar com você, oi Luiz, eu estou indo para a praia semana que vem, vamos comigo. Aí você vai falar, ó, que bom, tô aqui de bobeira mesmo, vou, né? Vou para a praia. Então vamos para a praia. Aí você, como você vai viajar semana que vem, o que você vai fazer? Você vai preparar uma mala, não vai? Aí me conta aí, o que você vai pôr nessa mala? Exatamente isso, a gente conversou ontem, foi muito interessante. O Anabô ainda colocou assim: se a gente vai para o Alasca, eu vou levar roupa de banho? Não, eu vou levar roupa de frio. O que eu vou levar? Né? Para onde eu vou é aquilo que eu vou Exatamente. levar. Foi interessante. Uhum. Ao que a gente estava na hora do estudo, ainda conversamos, né, Anabô? Exatamente isso. Que quando a gente está indo, né, eu tenho que me preparar. Eu estou indo para o mundo espiritual, eu tenho certeza disso, né? Então eu tenho que É. me preparar para levar o que eu vou levar para lá, né? As Isso. melhores escolhas, né? Porque a ideia é essa. Quando a gente põe isso, a gente põe a ideia seguinte: a única viagem que a gente tem certeza que a gente pode assim, sonhar em viajar para Paris, para tudo quanto é lugar, mas a única viagem que a gente nasce com a certeza de que todos nós vamos fazer é essa passagem, é a morte, né? É a viagem da desencarnação. Então, um momento ou outro vai chegar, né? Uma hora ou outra. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, mas eu tenho certeza que esse momento vai chegar, que essa viagem vai ser feita. Então, se eu sei que eu vou viajar, eu tenho que preparar minha mala. Agora sim, tá, qual o destino? Porque como preparar minha mala? Para onde que eu vou? Porque se você me fala assim, me faz um convite, vamos para a praia? Eu vou colocar biquíni, canga, né, protetor solar, toalha de banho. Eu vou preparar todos os itens necessários para eu ficar em sintonia com o lugar onde eu estou, que é a praia. Se por acaso eu estiver indo para a praia, tá? Eu estou arrumando minha mala para ir para a praia, mas você vai para o Alasca, aí, ó, viu? Como a Ana Boa falou, você vai para o Alasca. Você vai fazer uma mala, então, com casacos de pele, com gorros, com meias de lã, com calças de lã, com botas forradas de lã, com tudo isso. Aí você pega uma mala linda, maravilhosa, né? Maravilhosa, aquela mala top. E põe todos esses itens lá dentro, porque, lógico, eles têm um volume muito maior, então você vai estar com uma mala linda. Quando eu vou para a praia, eu vou pegar aquela sacolinha que eu tenho lá de praia, aquela bolsinha lá de nylon, né, ou de palha, e vou colocar aqueles itens ali e vou. Se a gente se encontrar no aeroporto, pode ser que eu morra de inveja da sua mala. Pode ser que você morra de inveja da minha. Você olha para minha mala e pensa assim, nossa, ela não vai nem pagar excesso de bagagem, olha que maravilha. Queria saber arrumar uma mala tão pequenininha assim. E eu vou olhar para a sua e falar assim, nossa, quisera eu ter uma mala daquela. Eu levaria até uma cadeira dobrável para minha praia. Então, assim, adianta eu querer sua mala se nós fizermos uma troca e eu pegar seu casaco de pele, se eu pegar todas as suas roupas de lã, e você pegar o meu biquíni, e minha canga, e meu protetor solar, e for para o Alasca, e eu pegar a sua roupa de frio e for para a praia. A gente vai estar em sintonia de onde a gente está? Não vai estar, entendeu? Então, olha para você ver como o que tem na mala é muito importante para dizer para onde você vai, para identificar para onde você vai. Então, pensa o que você vai pôr dentro da sua mala. Todos os dias observa o que você está pondo dentro dessa mala, porque a viagem vai chegar. E aí, assim, o que tem na mala? Você vai, de acordo com o que tiver na mala, você vai fazer a viagem. É interessante, né? É um processo contrário. Aqui na Terra, no nosso plano físico, primeiro você sabe para onde vai, e daí você arruma a mala de acordo com aquilo. Para a vida espiritual, é o contrário. Nós vamos primeiro arrumar a mala, vamos colocar o que temos ali dentro, e de acordo com o que você tiver na mala, você vai fazer sua viagem. Então, é o que você tiver na mala que vai determinar para onde você vai. Então, olha para você ver a responsabilidade que nós temos ao arrumar essa mala. E essa mala é arrumada quando? A todo instante.
todo momento, porque ninguém sabe a hora que vai partir. Ninguém sabe a hora da sua viagem. Cada um viaja um determinado tempo. Então, assim, nós não temos uma previsão. Eu não nasço sabendo, lógico que a gente espiritualmente sabe, a gente já vem como programação e tudo, mas o véu do esquecimento não nos deixa ter essa noção, esse saber, né, essa certeza de quando, qual momento, em que hora, por quê, de que causa nós vamos desencarnar. Então, com isso, a gente tem que pensar a todo momento. Tem um trecho interessante que fala aqui, ó. Não é isso, não, peraí que eu vou sair marcando os trechos, tudo aqui. Ah, tá. Eu vou ter que ler para vocês, mas que eu acho assim, maravilhoso esse capítulo 177 da riqueza para o céu. Eu vou ter que ler ele todo. Mas tem uma parte assim, que me chama muita atenção, que fala assim: amealhamos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Olha as coisas importantes para a gente pôr na mala. Se a gente colocar bondade, cultura, compreensão e simpatia, gente, cultura não é estudo, tá? Porque vai falar assim, mas eu não pude estudar, não pude ter diploma. Não. Você ser culto é você procurar saber, é ter conhecimento das coisas. A gente sempre fala assim, saber não ocupa espaço. Então, assim, buscar cultura, buscar ter cultura é diferente de buscar ter diploma, ter estudo, porque tem pessoas que têm aí 5 diplomas, 2 pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA e tudo que se pode ter, e assim, ignora uma, de uma proporção tão grande as questões da vida íntima, da vida interpessoal, da caridade, do amor ao próximo, da empatia. Não conhece nada disso, não tem conhecimento em torno de nada disso. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, que a cultura, sabe, é você compreender, é você compreender e assimilar as coisas da vida. Então, assim, a gente tem que ter compreensão e simpatia. Então, esses itens são itens ideais para a gente colocar na nossa mala, para a gente saber para que lugar que a gente vai, né? Um bom lugar, é o que a gente deseja. Mas olha que bacana. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houverdes instalado em ti mesmo. Olha, você vê a responsabilidade. Então, quer dizer, no momento em que a gente for visitado pela mão niveladora, eu achei isso ótimo, mão niveladora mostra para a gente que realmente no momento do desencarne somos todos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Quando nós desencarnamos, somos todos iguais. Naquele momento, somos todos iguais, porque todos nós vamos desencarnar. Antes, depois, de alguma forma, de algum contexto, com alguma, não vou pôr desculpa, mas com alguma nomenclatura, morreu disso, morreu daquilo outro. Mas, assim, com alguma coisa, o desencarne vai vir, mas, nesse momento, a mão niveladora da morte, né, nos faz todos iguais. Então, olha que interessante. Nesse momento, a gente vai ser olhado pelas qualidades nobres ou pelas qualidades aviltantes que cada um de nós amealhamos durante a vida. Então, assim, o pessoal tem às vezes assim, um ditado que fala assim, de boa intenção, o inferno está cheio. Não. De boa intenção, o céu está cheio, não o inferno. Porque cada intenção é válida. Cada intenção, cada movimento, cada pensamento, cada atitude, cada ação, cada doação, tudo é contado, é contabilizado. Tudo isso vai para dentro da mala. Tudo isso vai para dentro da nossa mala. Então, assim, aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que eu adoro, que é de Santo Agostinho, que ele fala assim, conheça-te
a ti mesmo, que é perguntado nessa questão assim, o que a gente pode fazer, como que a gente pode proceder? E ele dá o exemplo dele, que ele toda noite, antes de dormir, ele fazia essa relação das coisas boas e das coisas ruins que ele tinha feito durante aquele dia. Se a gente acumula isso para uma semana, um mês, com certeza a gente vai esquecer muitos detalhes. Muitos detalhes vão passar desapercebidos. Principalmente porque, como ele nos chama atenção nessa questão, a gente tem o desculpismo, né? A gente tem aquela questão assim, eu gritei com fulano, mas eu só gritei porque ele me irritou demais, né? Aí você fala assim, eu xinguei no trânsito, eu briguei no trânsito, mas eu briguei porque o cara me fechou, né? Então, assim, você começa a se desculpar, a colocar desculpa dos seus erros. Então, ele pede para a gente ter muita atenção quanto a isso. Aí ele fala, conheça-te a ti mesmo, porque você sabe onde foi que você errou. Você sabe, sim, o que você fez de errado, porque nós somos dotados da nossa consciência. Nós somos dotados de uma centelha divina, que é a consciência, que nos faz pesar o certo e o errado, que nos dá esse livre julgamento, para que a gente saiba até onde está o nosso limite do livre-arbítrio. Então, assim, diante de tudo isso, a gente tem que começar a pensar, o que é juntar tesouros no céu? O que eu vou fazer? Gente, é arrumar a malinha todos os dias. Se for hoje, a mala de hoje está pronta. Se não for hoje, e olha, dentro daquela mala tem umas coisinhas ruins, umas peças que não tão legal, que não tão bacana, tá. E se a gente acordou amanhã, tem uma nova oportunidade, um novo dia pela frente, a gente pode consertar aquela peça, trocar aquela peça, adquirir uma peça melhor, entendeu? Então, olha a oportunidade que se nos faz assim todos os dias, a gente acaba adquirindo mais uma oportunidade para consertar o que está de errado naquela mala. Mas se a gente debandar e falar assim, não adianta, eu sou um caso perdido, eu não tenho jeito, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu acabo sempre errando, eu acabo sempre fazendo algo de errado. Pode. Todos nós podemos nos livrar de todos e quaisquer vícios, todas e quaisquer mazelas. A gente consegue, sim, é força de vontade e objetivo. Então, se você põe como objetivo, você entende como objetivo organizar a sua mala, arrumar a sua mala para a hora da partida, você começa a prestar mais atenção no que você faz. Não é? Eu acho que a todo momento, assim, a doutrina espírita tem hora que assim, nos faz bater muito na mesma tecla. Mas é porque a gente não aprende. Se a gente já tivesse aprendido isso, a gente não precisava estar ouvindo de novo, não precisava estar falando de novo, sabe? Porque acho que quando é proposto um tema para a gente falar, nós, os expositores, somos os primeiros que precisam ouvir. Então, por isso, a gente se propõe a estudar tanto e saber tanto, e entender tanto, que os temas normalmente cabem bem para nós. Então, assim, estudar, aprender, compreender, apreender, né? Tudo isso é muito importante dentro de tudo que a doutrina espírita nos traz. Porque a todo tempo nós somos chamados. A todo tempo nós somos convocados ao trabalho, à dignidade, à honestidade, à correção, a melhorar, a evoluir. E não vou puxar a farinha só para o nosso saco, isso aí, na verdade, toda instituição religiosa, filantrópica, é, toda, toda sociedade, todo agrupamento, que mais assim que o pessoal falou? ONGs, tudo isso trabalha para isso. Fala assim, não, vamos fazer o bem, vamos melhorar. Mas nós, espíritas, temos em cima de
todos estes outros que tentam, de todas as outras religiões, de todas as outras filosofias, nós temos uma responsabilidade maior, porque nos é dado o conhecimento da vida futura. Então, a gente, assim, você virar para uma pessoa completamente materialista, de uma religião ou doutrina materialista, daqueles que acreditam que vai morrer e acabou, não tem mais nada. Vamos pôr um ateu, que não acredita nem mesmo na existência de Deus. Então, você virar para essa pessoa e falar assim, olha, vamos juntar tesouros para o céu, porque o que a gente junta aqui na terra, a gente não vai levar, a gente não vai ficar com nada disso, a gente não vai levar para lugar nenhum, a gente não vai ter. Então, assim, vamos juntar tesouros no céu, vamos fazer o bem, vamos ser pessoas boas, vamos fazer isso, aqui. Então, começa a bater. Olhar para a gente e vai falar assim, você é louco? Que juntar tesouro no céu? Que céu? Que Deus? Que isso? O que você está falando comigo? Tudo que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer aqui enquanto eu estou vivo. Na hora que eu morrer, eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para minha esposa, para o meu marido, não é? Aí uma pessoa materialista, ele só vê essa vida, ele só vê esse momento. Como que você vai chamar a atenção dele para juntar tesouro no céu? Se ele não acredita nem mesmo no céu? Ou se ele não acredita em Deus? Como você vai propor isso para ele? Não tem como. Aí você pega outros tipos de seitas que acreditam em religiões que acreditam no céu e no inferno, entendeu? Eu sou completamente bom e vou para o céu, ou eu sou completamente mal e vou para o inferno. E se eu for meio termo, vou ficar no purgatório, né? Se eu não for nem lá nem cá, vou ficar ali vagando pelo purgatório. Aí você vira para essa pessoa e fala com essa pessoa, olha, vamos juntar tesouros para o céu, porque Jesus disse que ele deixou para a gente esse alerta, esse chamamento de que a gente deve juntar tesouros para lá, porque aqui a traça rói, o ferrugem corrói, os ladrões roubam, então a gente não deve juntar aqui. Não, não. É aqui que tem que ser juntado. É aqui. Depois que eu morrer, não tem mais nada. Depois da morte, não tem mais nada. Vai ser isso que você vai escutar dele. Então, partindo deste princípio, nós espíritas somos o que temos mais obrigação de, não é o que mais foi dado, mais será cobrado, nós temos mais obrigação de compreender isso e de entender o chamamento de Jesus. Porque nós, sim, acreditamos, não no céu, mas nós acreditamos nessa vida futura, nesse além-túmulo, nesse pós-desencarne, nesse pós-morte, né? Para nós, a morte não existe, ou a morte não é um fim. Não é um fim. É um muro que limita ali um estado físico para um estado espiritual? Pode ser. É uma passagem? Pode ser. Uma ponte? Pode ser. Entendeu? Pode ser visto de várias formas, mas é uma mudança, é uma transformação simplesmente de carne, com carne para sem carne. É só isso para nós. Essa é a morte para nós. Essa é a passagem. E essa é uma linha invisível, a gente tem a certeza absoluta, que é a única coisa que nós vamos levar. Então, nós temos essa consciência. Então, se nós sabemos e temos consciência, de quem mais vai ser cobrado? De nós ou de um ateu? De uma pessoa que não acredita em nada? Ou de uma pessoa que acredita que a morte é o fim? Acabou, não tem mais nada. A gente tem vários relatos do mundo espiritual que são trazidos aí através de literaturas espíritas, de espíritos que chegam no plano espiritual, são socorridos, são cuidados em câmaras, tudo, e cuidados por muito e muito tempo, em estado, assim, de um sono profundo. Porque é o que eles acreditavam. Olha o que eles colocaram na mala deles. Eles colocaram na mala deles ou nada. Depois da morte, o que tem? Nada. Não tem nada. É isso que eles botaram na mala. Então, para onde que eles vão?
que eles vão viver? Qual vai ser a linhagem espiritual deles? Qual vai ser a sintonia espiritual deles? A afinidade espiritual. Então, assim, se a gente parar para entender tudo isso, entender esse mecanismo, como que funciona, como que são feitas as coisas. Aí você começa a pegar pedaços assim, que onde está seu tesouro, aí estará seu coração. Né? Aí você começa a pensar assim, então Jesus pregava contra a riqueza? Não. Ele em momento nenhum falou assim, não, você não pode ser rico. Teve alguns trechos assim de passagens onde ele falou para aquele jovem rico que fosse e distribuísse toda a riqueza dele entre os pobres e depois voltasse para segui-lo. Aí você vai falar assim, é porque ele é contra a riqueza. Não, ele nunca, ele foi tão justo nesse sentido que ele deixou bem claro que dai a César o que é de César. Então, assim, dai ao mundo o que é do mundo. Dai ao planeta Terra o que é do planeta Terra. Né? Dá a circunstância da materialidade o que é material. Mas aí nos faz entender. Dai ao espiritual o que é do espírito. Então, nós precisamos alimentar o espírito. Porque quando a gente pensa juntar os tesouros no céu, quem que você vai juntar esse tesouro para quem? Para o espírito. Porque o corpo não vai, o corpo vai ficar aqui. O corpo não vai. É para o espírito. Então, quando você começa a olhar tudo isso, olhar por esse ângulo, e ver que quando ele fala essa questão do coração, né, que onde estará seu tesouro, aí estará seu coração, aí você começa a ver o seguinte, que o que ele pede para nós? Que não coloquemos o nosso coração no que é material. Você pode ter o material? Sim. O material é necessário? Sim. Nós estamos num plano material. Nós estamos, nesse momento, vivendo num mundo material. Então, falar assim, vou abdicar de todo o dinheiro, vou abdicar de toda a riqueza, vou abdicar, não vou querer ter casa, não vou querer ter cama, não vou querer ter nada, porque para quê? Eu não vou levar? Então, também a gente não pode levar para o lado radical da coisa. Não é isso. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele não disse não tenha nada. Que tudo isso que foi construído pelo mundo, se não cai uma folha sem a ordem dele, sem o saber de Deus, quem dirá todas as construções, edificações, todo o conforto, toda a tecnologia, tudo que nós temos no planeta é para usarmos, usufruirmos, é para usarmos para viver da melhor forma possível, mas não botar o seu coração ali. Porque já imagina, você põe, que a gente figura o coração, mas assim, quando fala em coração, a gente quer demonstrar sentimento. Então, se o seu sentimento estiver todo num tesouro na terra, quando você desencarnar, como você vai ficar no plano espiritual? Como você vai ficar assim, inquieto, perdido, querendo ficar por aqui, vagando, apegado, grudado, obsediando, atormentando, assombrando? Não é isso que acontece em vários casarões, várias casas, daqueles fazendeiros que partiram em total ignorância e de repente você chega e fala assim, nossa, tal lugar assim, tal fazenda assim, é mal assombrada, aquelas fazendas que tinham escravos, tu faz, nossa, escuta arrastar corrente a noite toda, tudo, tá mal assombrada. Gente, é porque ali ficou o sentimento, bom ou ruim. E aqueles espíritos que não conseguiram desprender, porque ainda não estão no momento, ainda estão num momento de ignorância, não estão num momento de evolução que os permita entender a vida espiritual. Muitos ainda se acham encarnados. E onde é que eles vão grudar? Onde está o sentimento? Onde está o coração? É ali que eles vão grudar. É nos vícios. Quantos espíritos ficam acompanhando nos bares,
nos pontos de droga, de sexo desregrado, entendeu? Todos os tipos de vício que o encarnado tem, todos os tipos de vício. Aí estão, assim, centenas, milhares de espíritos que ainda não se deram conta da sua situação de desencarnado, que ainda não se veem como desencarnado, não se entendem como desencarnado, e que estão ali buscando aqueles fluidos, aquelas coisas. Por quê? Porque aquilo ali era o tesouro dele. Quantas pessoas matam por um vício? Né? Quantas pessoas fazem assim, coisas horríveis, roubam da família, fazem o que for necessário por causa de um vício. Aí desencarna, onde está o coração dessa criatura? Onde está o sentimento desse espírito? O que que tem dentro dessa mala? Né? Vamos voltar na mala. O que que tem dentro dessa mala? Para onde ele vai viajar com uma mala dessa? Onde ele vai sintonizar? Se o que tem dentro da mala é o que vai fazer sintonia para o lugar para onde vamos, e ele só pôs dentro da mala isso, vício. Para onde ele vai? Já pararam para pensar? Então, assim, é para pensar mesmo, porque essas questões incomodam a gente. É quando incomoda, é que a gente busca aprender. É quando incomoda que você fala, olha, vou pesquisar, vou procurar saber, vou procurar melhorar, vou procurar entender. Porque incomodou. Incomodou lá dentro da gente, dentro da cabeça, dentro do coração, incomodou e a gente busca. Porque quando incomoda, a gente procura mesmo um alívio para aquele incômodo. Então, essas questões são postas para nós, para a gente lutar mesmo, para entender e fazer, botar em prática. Porque não adianta também, gente, um mundo cheio de espíritas que entendem tudo o que é dito em todos os estudos, em todas as palestras, que lê, relê todos os dias um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que lê e relê todos os dias uma ou mais questões do Livro dos Espíritos, que lê e relê obras espíritas, romances, é, ou obras didáticas mesmo, dentro da doutrina, e não praticam, não se modificam. Nós estamos vivendo um momento aí há quase 2 anos de pandemia que está difícil praticar, tá? Está difícil. Você não tem como ir para uma casa, dar um passe, você não tem como ir dentro de uma casa espírita para fazer sei lá, um sopão, uma distribuição de uma cesta, uma evangelização. Você não tem como estar no movimento trabalhando. Mas as oportunidades surgem no dia a dia. A todo momento a gente é chamado, a todo momento surge uma oportunidade de você ajudar alguém, nem que seja virtualmente, com um conselho, uma prece, um bom pensamento, um minuto de vibração para aquela pessoa. Sabe, o trabalho não cessa, não para. Na seara divina ninguém descansa, ninguém para. O plano espiritual não parou, não parou por causa da pandemia. Pelo contrário, estão trabalhando dobrado. Então, assim, é juntar tesouros para o céu? Sim. Onde é o seu céu? Para onde você pretende ir? Porque cuidado com as roupas, as coisas, os acessórios que você põe dentro da sua mala, porque são eles que vão ditar para onde você vai. Então, se o seu céu que você planeja é um, mas que as suas roupas condizem com outro lugar, sua sintonia é para outro lugar, eu sinto muito. Você não vai para o seu céu que você ambicionou, sonhou, desejou, planejou. Você vai para aquele onde você se sintoniza. Então, é buscar o quê? Se melhorar. Santo Agostinho disse: conheça-te a ti mesmo. Só a partir do momento que a gente se conhece é que a gente entende o que a gente precisa melhorar. O que a gente precisa fazer para ficar melhor, para ser melhor ou para se tornar melhor. Quando eu penso, eu sou bom, eu sou boa,
Eu posso dizer isso? Eu posso até pensar assim, eu sou uma pessoa muito boa, mas eu posso alimentar esse pensamento? Porque para ser bom, não é simplesmente não ser ruim, nem ser mal. Para ser bom, você tem que fazer bondades. E você está fazendo bondade? Você está sendo bom? Para quem? Para você mesmo? Para alguém? Não importa se é para você mesmo, não. É realmente uma pergunta assim, você está fazendo bem para você mesmo? Então, a gente começa por aí, né? Começa por aí. A preservação. Quantas coisas está na lei da preservação, né? Que você perde no dia a dia. Você estraga a sua saúde, né? Você estraga, às vezes, um momento de convivência em família. Você perde tantas coisas. Hoje, com esse mundo virtual, a gente deixa passar tantas coisas. A gente não tem mais tempo para nada, nada. Mas fica no WhatsApp o dia inteiro. E aí você fala assim, tá fazendo algo de bom? Tá ajudando alguém? Tá sendo bom para alguém? Para você mesmo? Vamos começar a fazer esse apanhado, esse julgamento no fim do dia. Vamos fazer esse auto-julgamento. Vamos, antes de repousar, antes de deitar para dormir, vamos colocar nossa cabeça no travesseiro e julgar nossas atitudes durante o dia. Quem sabe no finalzinho que a gente colocasse uma coluna de bom, uma coluna de mal, aí a gente faz lá no finalzinho a soma, o resultado. Aí lá no resultado deu positivo. Aí você conseguiu botar uma pecinha na sua mala. Uma pecinha de roupa para sua mala. Um acessório para sua mala, um sapato, né? Vamos pôr, vamos colocar. Vamos colocar. É importante começar a pensar nisso. É importante começar a pensar. Deixa eu ler para você. Eu falei que eu ia ler esse pedaço, essa questão do 177, ó. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. Aí você fala assim, como assim? Como assim? É quando a gente vê aquela pessoa lá, sabe, rico, pobre. Aí a gente fala assim, nossa, fulano, né, chegou lá. Nossa, mas eu lembro dele na minha infância, era pobre igual eu. Era do mesmo bairro que eu, morava na minha rua. Era moleque, era isso, era aquilo, tal, tal. Olha a situação que ele está. Aí você olha e fala assim, mas nossa, eu queria ter uma mulher igual a dele, um iate igual ao dele, uma casa igual a dele, tal, tal. Aí você começa a ser o quê? Invejoso. E não vem com invejinha boa, não, que isso não existe. Invejinha boa não existe, não. Existe admiração, o pessoal confunde muito isso. Fala assim, que invejinha, mas é invejinha boa. Mentira. Pode até falar isso em tom de brincadeira, mas isso não existe, tá? Não existe. Inveja, é um dos pecados capitais, é uma mazela horrorosa no espírito da gente. Então, assim, você pode ter inveja e admiração. O que muita gente fala assim, é invejinha boa, mas é admiração. É quando você olha que a pessoa conquistou uma coisa, chegou a um ponto, você olhar e admirar, falar, nossa, que bom, né? Nossa, graças a Deus, fulano conseguiu isso. Você está admirando aquilo, entendeu? Você está exaltando aquilo que ele tem, mas em admiração. E quando você fala assim, nossa, até o nossa fica diferente. Nossa, fulano com aquela casa, mas fulano é ruim. Fulano nunca respeitou ninguém. Fulano nunca fez isso, nunca fez aquilo, tal, e tal. Aí você vai começar a enumerar todos os erros, todos os, assim, todos os problemas que aquela pessoa tem e sempre teve. E aí você fala assim, agora eu, que sou uma pessoa boa, religiosa, todo mês eu dou uma cesta básica para o asilo, eu não consigo um carro daquele, eu não tenho. Aí você está caindo no quê? Na revolta? Né? Você está caindo na revolta. Aí você fala assim, desesperança, outro item que ele fala, desesperança, quando você fala assim, eu já desisti, eu não consigo ter o que fulano tem.
eu não tenho a sorte dele. Nossa, para mim essa estrela nunca brilhou. Tem pessoas que nascem mesmo com estrela. Eu não tenho essa sorte. Desesperança. A ambição. A ambição é quando você fala assim, eu quero. Não importa o preço. Não importa que eu tenha que passar por cima de N pessoas, pisar na cabeça de todo mundo, mas eu quero aquilo ali que o fulano tem. Eu quero uma casa igual àquela. Eu quero um carro igual àquele. Ou melhor. Então, aí você está lá na ambição. Então, assim, olha para vocês verem. Então, como que a gente consegue, né, ser tudo isso, né? Então, quando a gente se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de outras pessoas, entendeu? Qualquer um desses sentimentos, ou a inveja, ou a revolta, ou a ambição, a desesperança, entendeu? Qualquer um que a gente mostre, nós estamos errados. É preciso que assim não seja. É o que ele continua, a frase que ele continua. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Quem pode dizer? Quem pode dizer tudo que eu tenho é porque eu mereci, porque eu mereço? Quem pode dizer isso? Né? A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Então, o que a gente tem que pôr na mala? Valores íntimos. Olha a dica. Tá vendo? São valores íntimos, gente. Amizade, amor, perdão, compreensão, indulgência, tolerância. Nossa, quanta coisa a gente pode colocar nessa mala para ir para um bom lugar, né? Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Sempre vai ser efêmera. Tudo passa, tudo passa. Aí fala que beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma, infatigável. O tempo não para, o tempo não cansa, ele não dá pausa, ele não desiste, ele é infatigável, ele é incansável. Então o tempo segue. E tudo passa, beleza física passa, o poder temporário passa, a propriedade passageira passa, a fortuna amoedada passa. Tudo passa e no fim, nós somos fadados a deixar até o próprio corpo. No desencarne, no momento do desencarne, a única coisa que vai é o espírito. E a única bagagem que ele leva, é o bem ou o mal que ele praticou na Terra. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Aquela parte que eu tinha lido para vocês. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, se a gente não conseguiu melhorar, se a gente não conseguiu evoluir, se a gente não tem educação pessoal, ou seja, se a gente não se autoeducar, gente, quando fala educação, vamos lá de novo, não é estudo, não é estudo, é educação. Lembra que a gente fala assim, então, de assim, a educação vem de berço, fulano é muito educado, mesmo que ele não tenha estudo. Uma coisa não está correlacionada à outra. Então, entendamos bem que quando fala nisso de educação pessoal, a gente pode buscar no livro Conduta Espírita, tem um livro que chama Sinal Verde, que é de André Luiz, que ele é, assim, um livro de etiqueta espiritual, que ele te ensina a se comportar desde, acho que o primeiro capítulo é ao acordar. Então, desde que você acorda até a hora de dormir, como você deve se comportar em
todas as situações, em todos os momentos do seu dia, da sua vida, o bom proceder de tudo. Então, assim, nós temos, sabe? A gente tem muita. Por isso que eu falo que o espírita ele tem que ser muito cobrado mesmo, porque não está lá assim, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Não pede para a gente buscar, para a gente aprender. Então, olha para você, a gente tem obras e mais obras que os espíritos trouxeram para nós, para que a gente tenha esse conhecimento e busque isso aí. Então, eu estou dando referência de dois para a educação pessoal, que é a conduta espírita, que nos ensina o que a gente, como a gente deve comportar como espírita, e a gente tem esse livro do André Luiz também, que é o Sinal Verde. Então, vamos lá. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã seremos visitados pela mão niveladora da morte e possuiremos tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houvermos instalados em nós mesmos. Então, é aquilo que está instalado, onde está o seu coração. Aí está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, tudo aquilo que você tiver instalado dentro de você é o que você vai levar dessa vida. A gente fala assim, tem um outro ditado que fala assim, hoje estou cheia de ditado, né? Então tem outro ditado que fala assim, a gente só leva da vida, eu toda a vida pratiquei esse ditado, a gente só leva da vida a vida que a gente leva, tá? Então se você levar uma vida boa, feliz, alegre, otimista, de fé, de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, é isso que você vai levar. Você, em contrapartida, leva uma vida de vícios, de ódios, de inveja, de. Vamos pôr outra coisa, sabe assim, esses apegos desnecessários que a gente às vezes cria na vida, sabe? Apegos com filhos, apegos com pertences. Ai, nossa, ninguém pode pôr a mão nesse brinco, ninguém pode pôr a mão nesse batom, ninguém pode pôr a mão nesse armário, ninguém pode pôr a mão nessa panela, ninguém pode pôr a mão nesse sapato. Sabe aquelas coisas assim que você encurte na sua cabeça, que aquilo é seu e seu, e que é tudo de mais importante que você tem? Não é, não é. Infelizmente, assim, a notícia é, não vai levar nada daquilo. Então, assim, todas essas coisas ruins em quais a gente se apega, tudo que a gente põe ali, que se torna o nosso tesouro, que a gente põe no coração, tudo isso vai pesar depois do desencarne. Tudo isso vai nos ser muito caro depois do desencarne. É muito triste, antes de olhar as horas, é muito triste você ver o relato, sabe? Mais um minutinho, tá? É muito triste a gente ouvir às vezes em reunião mediúnica, a gente ouvir relatos de espíritos que se encontram ali grudados no corpo, sabe? E nos seus corpos, assim, vendo os vermes comerem, o cheiro, sabe? Da carniça, da podridão, ficar ali grudado, porque não perdoou, porque não desapegou, porque fulano ficou com o meu carro, porque ciclano ficou na minha casa, porque Beltrano pegou tal coisa minha, você está entendendo? Minha, essa sensação de posse, a gente precisa desapegar disso, gente, onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Jesus nos alertou, não foi qualquer pessoa que nos disse isso, foi Jesus. Ajuntai tesouros no céu. Quem disse isso? Foi Jesus. Não foi alguém que estava passando e disse isso, não, foi Jesus, porque é muito importante que nós entendamos isso. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele se fez de carne e osso, ele se fez matéria para poder nos ensinar que a gente pode vencer o mundo. Não foi isso que ele disse? Eu venci o mundo. A gente pode vencer. Estamos todos a caminho de seguir o seu exemplo. Estamos todos a caminho da evolução.
estamos todos lutando para evoluir, para chegarmos, quiçá um dia, não sabemos quando, porque nós estamos tão distantes, mas um dia chegaremos a espíritos crísticos, a espíritos puros. Estudem, busquem, o livro dos espíritos traz lá todas as classes dos espíritos, busca no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto esclarecimento, não leiam para dormir, não leiam porque é meu livro de cabeceira, vou colocar ali, vou fazer uma leitura, está pensando o que vai fazer de almoço amanhã e está lendo o Evangelho, não, entendam, aprendam, apreendam cada lição que está ali dentro. Jesus não passou pela terra e deixou tudo isso para nós, para que a gente olhe, leia e fale, tá bom, e feche o livro e vá dormir. Não é por aí. Então, assim, vamos estudar, vamos aprender, vamos nos conhecer. Vamos buscar o nosso autoconhecimento, vamos assim pensar o tempo todo que nós temos que arrumar essa mala, que nós temos que estar com essa mala pronta, porque a gente não sabe que hora essa carona vai passar para nos levar. A gente sabe que eles vão passar, sabe que vai ter a mão niveladora da morte, que eu adorei essa frase. Então a gente vai encontrar com essa mão niveladora a qualquer momento. Pode ser daqui a 10 segundos, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, mas ela vai passar. E quando passar, sejamos prontos. Essa é a minha proposta desse estudo de agregar tesouros, ajuntar tesouros no céu. Seria a proposta de nos preparar, de realmente arrumarmos a nossa bagagem, entender que nós vamos para onde ela sintonizar. Então, se a sintonia for do bem, se ali dentro tiver só coisas boas, se ali dentro tiver o bem, olha aí, perdão, indulgência, tolerância, paciência, compreensão, caridade, fé. Nossa, nós temos inúmeros itens para colocar nessa mala. Porque, assim, já aconteceu de eu conversar com alguém brincando, como vocês fizeram ontem, conversar sobre isso e trocar de ideia da mala. Já teve vezes de eu falar e a pessoa fala assim, eu não faço ideia do que colocar nessa mala para levar para o céu, para o plano espiritual, não faço ideia. Gente, nós temos inúmeros itens para colocar, sabe? Conheça-te mesmo, vê o que você precisa, vê para onde você deseja ir, para onde você merece ir, para onde você quer ir, e comece a juntar os itens necessários para chegar lá, tá? Então essa é a proposta da noite, eu agradeço, estou em cima da hora, né, para a prece, eu agradeço a paciência de todos vocês, eu agradeço a audiência de todos vocês, muito obrigado mais uma vez por estar aqui entre amigos, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês, pelo convite, né, feito pela Heloíse, pelo Anabô. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada, e espero ter, sim, trazido ao coração de vocês, levado ao coração de vocês aí através desse fiozinho aí da internet, que eu tenha levado até vocês pelo menos uma vontade de arrumar essa mala, tá?